Muita gente fala como investir em cripto, mas ninguém te fala como não investir em cripto. Hoje eu quero trazer para vocês os principais pontos de atenção de como não investir em cripto. Isso vai fazer com que você não perca dinheiro, não caia em golpes financeiros e pirâmides, que vai fazer você economizar uma grana muito grande para o futuro, eu tenho certeza disso. Fica até o final porque tem um ponto bônus que para mim nunca falhou. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Verca, eu falo de investimentos e cripto. Se junta à nossa comunidade clicando aqui agora em se inscrever, confere vários vídeos que eu já fiz no canal sobre investimentos e também cripto, tem até uma sequência específica aí de cripto na playlist, e já dá o like aí para ajudar a gente a espalhar essa mensagem para a maior quantidade de pessoas também. Primeiro ponto que a maioria das pessoas não perderia dinheiro, não entraria em pirâmides financeiras se atentasse a isso. Rentabilidade garantida. Rentabilidade garantida nem em cripto e também nem em nenhum mercado financeiro. Não caia e não vá por esse caminho. Não existe nada garantido em investimentos, muito menos em cripto. Cripto sim, tem muita oscilação, muita volatilidade, mas não é por isso que ela vai te garantir um pagamento recorrente mensal de 5, 10% ao mês. Isso não existe. Para quem entende os conceitos financeiros fundamentais, como a taxa básica de juros, a inflação, a gente já falou de inflação aqui no canal, vou deixar aqui como sugestão para o próximo vídeo, sabe que quando a gente está com alguns patamares de rentabilidade mensal muito acima desses valores, provavelmente você está caindo em algum golpe ou pirâmide financeira. Não tem como você pagar 10% ao mês, sendo que a taxa básica de juros é quase isso. Hoje a gente está no patamar de 15%, mas no passado recente foi esse patamar de 10, 9%. Então, muito cuidado com isso. Até mesmo 2, 3% ao mês já é bastante coisa se você fizer os juros compostos. A gente está falando aí mais do que 20, 25% ao ano. É muita coisa, não faz sentido isso ser garantido sem você correr um risco. Então, não caia em oportunidades que garantem rentabilidade usando o pano de fundo de cripto. Já foi utilizado muitos outros panos de fundo na história do Brasil. Ovos de avestruz, pedras preciosas, produtos duvidosos de GPS, enfim, vários outros produtos para usar como pano de fundo e garantir rentabilidade mensal recorrente. Não caia mais nessa narrativa, principalmente em cripto. Outra forma também de trazer isso é também falando sobre a multiplicação. Então, eu vou te dar aqui uma multiplicação de 30x, 50x, 100x, quando a pessoa pega, olha para a câmera, para bem sério, numa mesa, com vários livros atrás e fala: eu te prometo que esses R$ 1.000 vão se transformar em 1 milhão em pouco tempo. Cuidado, pessoal. Isso daí com certeza é outro fator aí decisivo para você não cair nessa. Ainda mais, terceiro ponto de rentabilidade, quando ele usa, além do pano de fundo de cripto, o artifício de robô traders. A gente sabe, já viu vários estudos, mas ninguém leva isso em consideração, que a maioria dos tradings, seja ele em ações, em cripto, dá errado. Mais de 90% das pessoas perdem dinheiro. Porque você acha que um robô, só porque ele é automatizado, ele vai ganhar muito mais do que uma pessoa. Tudo bem, tira o fator emoção, mas é a mesma coisa, o mercado vai se ajustando, ele vai trazendo essa eficiência e você vai perdendo essa vantagem. Então cuidado com esses robôs traders. Muito cuidado com isso, ainda mais se for associado a um percentual de ganho de 30, 50, 100 vezes. Segundo ponto, alavancagem. E aqui eu quero fazer uma pausa, porque é um assunto muito, muito sério. Muitos influenciadores cripto trazem esses resultados de ganhos e você não vê, mas está ali com uma certa alavancagem. Para ele, talvez esse patrimônio ali é irrelevante, é pequeno em relação ao todo. E tem muita gente que também faz algumas telas um pouco falsas. Mas cuidado quando você fizer isso. Não é tão simples de navegar na plataforma de alavancagem das corretoras de cripto, primeiro ponto, e você não tem a noção exata do que você está fazendo. A alavancagem te coloca um risco absurdo na mesa. Você não consegue nem entender e mensurar muitas das vezes. Tudo bem que hoje a gente tem as margens isoladas, né, um pouco mais fácil, mas tem muita gente que acaba colocando os pés pelas mãos. E aí, quando você vai ver com 1.000, 10 mil reais, você está operando mais de milhões de reais. E aí é uma alavancagem muito mais alta do que você poderia suportar se o mercado vier contra você, seja qual das pontas você estiver posicionado. Então,
cuidado com a alavancagem, não é muito recomendado. Eu também digo que quem traz como uma oportunidade, um diferencial, você deveria ficar um pouco mais atento e não ir por esse caminho, ainda mais se você é bem iniciante e não tem entendimento do todo. Existe uma frase muito famosa no mercado financeiro que diz que os homens quebram de 3 formas: bebidas, mulheres e alavancagem. Então, cuidado com a alavancagem. Terceiro ponto, este é o próximo Bitcoin. Então você vai ter o mesmo nível de rentabilidade que o Bitcoin teve lá no início, em 2009, 2010. Cuidado com as suas promessas. A gente não sabe qual vai ser o próximo protocolo que vai ter essa taxa de crescimento, né? Esse crescimento exponencial. E muitas das pessoas que fazem essa propaganda estão ganhando bastante dinheiro para divulgar ela nesse estágio inicial. Isso se assemelha muito a um investimento anjo, a um investimento de startup. E muitas pessoas, aliás, a maioria, não tem a mínima noção do que significa investir em empresas que estão no estágio inicial de evolução. Tem muito risco envolvido no jogo. Startups de cripto é a mesma coisa. Então essa nova moeda, esse novo token, na verdade, está relacionado a um projeto de tecnologia novo no mundo Web3. Então muito cuidado com isso. As pessoas que fazem essa propaganda, na maior parte do tempo, os influenciadores, já pegaram esse mesmo token em patamares de preços mais baixos que você. E ele já está com essa saída garantida até mais, porque ele está trazendo essa liquidez para ele sair no próximo passo, na próxima etapa. Então, cuidado, pessoal. Teve vários casos já aqui no Brasil de influenciadores vendendo essas listas de novos tokens, novos projetos, e já estava combinado que ele entraria num valor mais baixo, estava só gerando uma liquidez para o time inicial, para ele mesmo sair na sequência, e você ia tomar todo o prejuízo seguinte da listagem do protocolo, porque a demanda não surgiu. Quarto ponto, portas fechadas on-chain. Esse é um ponto de atenção. Quando você vai para algum lugar, para algum ambiente que não te permite fazer transações on-chain, ou seja, entrar com a sua cripto lá e sair também. Então, uma plataforma que garante 2, 3% ao mês e não tem essa conexão on-chain, uma corretora nova que não tem também entrada e saída on-chain. Todas as corretoras e protocolos cripto devem ter essa conexão on-chain de transferência entre carteiras, wallets. Esse é um ponto de atenção principalmente quando você tem essa saída muito fechada, que você não consegue resgatar. Esse é um ponto de atenção também para essas plataformas que te garantem 2, 3% ao mês. Tenta resgatar depois do segundo mês. É bem provável que talvez ele fale que você tem que ficar 1 ano, 2 anos, e aí depois você consegue essa saída ali de resgate parcial, nem vai ser total, provavelmente. Mas quando está falando de cripto nativo, sim, tem que ter essa facilidade de entrada e saída entre wallets, mesmo que seja uma instituição centralizada. Então as principais corretoras cripto centralizadas têm essa permissão de entrar e sair com a sua cripto. Então preste muita atenção nisso. Quinto ponto, tal do marketing multinível. E aqui muita atenção. Tem muito protocolo cripto, muita corretora cripto que sim, tem ali um sistema de indicação, né, que paga para você que está indicando e para a pessoa que também está entrando algum valor na conta, né, o famoso CAC, né, o custo de aquisição do cliente. Ela até divide entre os dois ali, o indicador e também quem pegou essa indicação e fez a abertura da conta. Isso é natural, vai acontecer, vai continuar acontecendo. Mas quando você tem uma questão de indicações e você ganha um percentual a mais na tua taxa de rentabilidade, primeiro, muita atenção quando tem taxa de rentabilidade garantida. E quando tem indicações para aumentar essa taxa, aí já tem um alerta mais importante, porque ele começa a ter esse esquema de multiníveis, de pirâmide mesmo, né? Você indicando 2, 3, essas pessoas trazendo dinheiro e operando ali, você começa a ganhar mais na tua conta, é um sinal claro que alguma coisa está errada aí. Ou se ela tem um percentual de ganho em cima das pessoas que estão ganhando abaixo dela. Então, se você começa a ganhar um percentual do ganho das outras pessoas, aí alerta total vermelho, porque provavelmente você está num esquema de pirâmide de marketing multinível. Não existe isso, não tem como isso parar de pé no longo prazo. A não ser que seja ali aquele bônus de entrada e fique por isso e não seja tão relevante assim, beleza. Mas quando começa a ficar muito acima do que você imagina, você pensa que vai viver só disso, de indicações, cuidado, é melhor você sair
desse serviço o quanto antes. E por fim, o bônus: se você ainda por cima entrar no perfil dessa pessoa que te indicou, ou do CEO dessa empresa, e ver ele lá com carrão, fotos de carro a todo momento no feed, fotos em Dubai, andando de camelo, do lado do Burj Khalifa, enfim, cuidado, alerta máximo de atenção, é bem provável que você está no esquema fraudulento, uma pirâmide que talvez demore anos para cair, mas bem provável que seja um golpe e você está sendo enganado. Esse para mim é o bônus final, a cereja do bolo. Nunca falhou em nenhum acontecimento que eu afirmava que era um golpe financeiro. Sempre teve essa confirmação e no final das contas acabou lesando muitos investidores, infelizmente. Mas no vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado e anotado esses pontos com atenção. Faça esse exercício na próxima vez que você vê uma oportunidade muito boa para ser desprezada e comenta aqui embaixo se você já teve alguma oportunidade que batia com algum dos pontos que eu trouxe aqui e se você acabou caindo ou não também. Também aproveita para se juntar à nossa comunidade, dá o like agora, compartilha com quem também já caiu ou falou de alguma oportunidade imperdível para você, principalmente em cripto, e eu te vejo no próximo vídeo.